Se vocês estão acompanhando Shogun, já sabem que essa é uma das melhores séries lançadas esse ano, né? E que ela adapta algumas questões e fatos históricos do Japão feudal. E, se você não estava em coma nos últimos dias, também acompanhou os ataques do Irã a Israel e a escalada do conflito no Oriente Médio. Tá, Thiago, mas o que essas duas coisas afinal têm em comum? Bom, do ponto de vista real, gente, não tem nada a ver, tá? Mas vale lembrar que Shogun ela não é uma história isolada, ela faz parte da grande saga asiática escrita por James Clavell, que também engloba ali as origens desse conflito entre Irã e Israel que estamos vendo culminando hoje. Então, do ponto de vista real, esse conflito e a série não tem nada a ver, mas se a gente for pensar em romances históricos, a gente consegue envolver esses dois acontecimentos. Vamos lá, eu vou explicar. Caso você não saiba, Shogun não é exatamente uma obra individual, tá? É claro, a história funciona sozinha por si, já que ela é uma adaptação da verdadeira história do daimyo Ieyasu Tokugawa em busca de se tornar o shogun mais poderoso da história do Japão no ano de 1600. É sobre isso que se trata a série, que é baseada no livro lançado em 1975 por James Clavell. Só que, como eu falei, ela também faz parte dessa grande saga asiática, né? E que inclusive não só foca no Japão, mas em outras regiões, outras nações, como por exemplo a China, Hong Kong, Singapura e também no Irã, mais precisamente ali no cenário histórico do final dos anos 70, que é onde ocorre a grande revolução islâmica, que faz parte, assim, é um fato fundamental para a gente entender muito do que está acontecendo entre Irã e Israel hoje. Mas antes de eu falar sobre isso, eu tenho que dar um aviso muito importante para vocês aqui e deixar as coisas bem claras, tá? Por que eu estou fazendo esse vídeo? Primeiro, porque se Shogun realmente, né, fechar com toda a avaliação que a série tem recebendo, as notas, as críticas, tanto do público como ali dos críticos profissionais, dos canais de mídia, é muito provável que exista, né, que haja a possibilidade de adaptar outros livros do James Clavell. Ele tem uma obra muito extensa, os livros são todos muito grandes, geralmente divididos ali em 2 volumes, então há uma necessidade de que se faça uma adaptação em série, e o sucesso de Shogun é fundamental para isso. Inclusive está rolando alguns boatos aí de que a série pode receber até uma segunda temporada que expande a história, ou seja, vai sair ali da obra original e vai acabar seguindo outros passos, né? Muito semelhante com o que acontece com outras adaptações tipo The Walking Dead. Então, caso isso aconteça, eu acho legal, eu acho interessante, se você está gostando de Shogun, que você conheça um pouco das outras obras dele, para quem sabe até ir se preparando, lendo uma ou outra coisa, para, né, ser essas séries realmente acontecerem no futuro. E, gente, deixando bem claro, tá? Eu não sou professor de história, eu não sou especialista em relações internacionais, nada disso, tá bom? A minha intenção hoje aqui é focar nos livros, no que é dito nas histórias, nos romances dele e que a gente vê acontecendo nos fatos reais também. Existem pessoas muito mais gabaritadas aí, tanto na internet como fora dela, que vem tratando sobre esse conflito, que é uma coisa muito séria e deve ser tratada de maneira muito séria também, né? É algo muito complexo que envolve a geopolítica internacional, então eu não tenho nem o gabarito para falar sobre isso, né? E nem a propriedade. Eu estou aqui justamente só para pegar esses conceitos históricos ali e trazer para a gente comentar aqui sobre cultura pop, porque aqui nesse canal, pelo menos eu acredito que o entretenimento por si só, seja em filmes, livros, quadrinhos, desenhos animados, séries, enfim, eles não precisam ser necessariamente só um divertimento ali rápido, né? Eu acredito que através da cultura pop a gente possa criar interesse, angariar conhecimentos. É claro que você não vai estudar história, geografia, questões políticas, nem nada disso, só acompanhando um filme ou uma série, mas eu acredito sim, né, que através de obras ficcionais possa se criar um interesse em cada um em buscar e aprender um pouco mais através de uma educação de qualidade. Bom, dito isso e deixando tudo muito bem claro, vamos lá. Como é que a gente sai de Shogun até chegar aos acontecimentos no Irã e, é claro,
ali na escalada de conflito com Israel. Existem 2 livros, né, na extensa obra do James Clavell, que são fundamentais ali para entender, né, para iniciar essa grande saga asiática. Uma delas é Shogun, né, que vocês já conhecem aí. O livro tem praticamente 1.600 páginas, em muitas edições ali ele é dividido em 2 tomos e é basicamente o que a gente está vendo ser adaptado na série hoje. E o outro livro é Taipan, lançado em 1966, que se passa em Hong Kong no ano de 1841 e mostra como a ilha se tornaria um grande entreposto comercial sob comando dos ingleses. A história contra a formação da Casa Nobre, uma grande empresa que no decorrer dos anos torna-se um conglomerado envolvido em diversos negócios por toda a Ásia. E a Casa Nobre não é uma empresa normal não, tá? Eu sei que falando assim de maneira muito superficial parece até uma história chata, mas existe toda uma mítica em volta dela sobre a sucessão, o conselho interno, sabe? Tem ali uma coisa de um Game of Thrones empresarial, digamos assim, né? Que é bem emocionante para quem gosta desse tipo de história com essa pegada. Tem espionagem, tem drama, tem romance, tem ação, tem muita coisa envolvida ali. Inclusive existe uma série ali, uma adaptação de 1981, se eu não estou enganado, da Casa Nobre, estrelada pelo Pierce Brosnan, né? Ele que já foi até o 007, tá lá protagonizando a série. E como eu falei, existem diversos livros que vão contando ali, não de maneira cronológica, né? Eles vão fazendo alguns saltos no tempo dentro dessa saga asiática, e Shogun tem uma espécie de continuação, tá? Entre aspas, que é Gaijin, que se passa ali em 1862, ou seja, 6 anos antes do fim do Shogunato Tokugawa, né, o grande shogunato que dominou o Japão aí por mais de 200 anos, que é o que a gente vê as origens dele agora em Shogun, através das tramas, das guerras e dos esforços travados por Toranaga contra o Conselho de Regentes do Taikun. E assim, eu não vou entrar em detalhes sobre cada livro, porque cada um deles por si só mereceria aqui um vídeo individualmente, ou vários vídeos, né? Como eu disse, é uma história bem grande, bem complexa, mas é importante que vocês tenham em mente que um livro pega elementos do outro. E em Gaijin a gente vê ali alguns empresários, alguns executivos, né? A liderança dessa Casa Nobre que eu citei, no Japão, tendo contato ali com os descendentes do Toranaga, ou seja, a Casa Nobre ela começa a fazer negócios, né? Ela tenta criar negócios ali, raízes no Japão, e a gente vê muitos reflexos do que aconteceu com as políticas estabelecidas pelo próprio Toranaga, já que ele tem ali uma espécie de legado, né? Que é quase uma regra de conduta que ele deixa escrita ali, que todos os membros do seu clã tem que seguir mesmo depois que ele morrer. Ou seja, mesmo com a morte do Toranaga, né, que é a adaptação histórica do Ieyasu Tokugawa, vai existir toda uma série de condutas e regras que essas pessoas precisam seguir. Ou seja, mesmo depois que ele partir, ele vai continuar exercendo algum controle ali, algum domínio sobre tudo que está acontecendo. E é seguindo esses acontecimentos de Gaijin que a gente vai chegar até Turbilhão, que é o último livro da saga asiática, que é justamente o que se passa no Irã do final dos anos 70. Lançado em 1986, Turbilhão se passa nos primeiros meses de 1979, em plena Revolução Islâmica do Irã. Na obra, James Clavell retrata as negociações e a fuga de empresários e agentes internacionais que precisam sair às pressas do país com a tomada do poder pelo Ayatollah Khomeini. Então, resumindo aqui de maneira muito rápida, o livro se trata sobre isso. Ele pega um recorte ali do início do ano de 1979, onde os estrangeiros precisam sair do Irã, principalmente aqueles ligados a empresas, né, ocidentais que faziam negócios ali com as petrolíferas iranianas. E como toda a obra de James Clavell, essa também é uma ficção baseada em fatos reais, como por exemplo foi a fuga de Ross Perot, ex-candidato à presidência dos Estados Unidos e que era um executivo da Electronic Data System na época. E aí vocês podem dizer, né, tá, Thiago, a gente entendeu. A história começa lá no Japão feudal, depois passa ali pela China, né, por Hong Kong ali nos meados do século XIX e vai acabar
ali no Irã no final dos anos 70. Mas o que isso tem a ver com Israel? Bom, vamos lá. Para entender um pouco do conflito que está acontecendo hoje e as suas raízes que são retratadas de maneira ficcional no livro, a gente tem que entender que a partir do golpe de Estado iraniano de 1953, o Shah Mohammad Reza Pahlavi governou o Irã por 26 anos. Nesse período, ele transformou o país em uma monarquia autocrática pró-Ocidente, ou seja, todo o seu governo teve forte apoio e proximidade com os Estados Unidos e outras nações do bloco ocidental. E ao longo dos anos do regime liderado por Reza Pahlavi, diversos fatores foram alterando os ânimos de parte da população iraniana, como por exemplo a proximidade política demasiada com o Ocidente, as ações de repressão e censura cultural, principalmente por parte do SAVAK, a polícia secreta iraniana, e os aumentos constantes nos índices de pobreza e a inflação que assolava a economia. Tudo isso sem mencionar como as autoridades islâmicas eram deixadas de lado em questões importantes do governo. E é nesse caldeirão todo, desde 1953, com a ascensão do Reza Pahlavi, até a sua queda 26 anos depois, que a coisa foi esquentando no Irã até que houve a Revolução Islâmica e ele precisou, o Reza Pahlavi precisou inclusive se exilar do Irã. Ele até mesmo é considerado, por alguns historiadores, como o último monarca persa a existir, já que a sua monarquia autocrata, digamos assim, foi a última monarquia a existir na região. Porque foi então que, após diversos conflitos, o Irã deixou de ser essa monarquia autocrata para se converter em uma república islâmica teocrática sob o comando do Ayatollah Ruhollah Khomeini. Após a mudança de poder no Irã, diversos movimentos anti-ocidente começaram a ganhar força e atacar até mesmo embaixadas, como a do Reino Unido e dos Estados Unidos. Muitos estrangeiros tiveram que largar tudo e fugir às pressas do país. Aqueles que tinham mais recursos, inclusive, usaram até mesmo helicópteros. Outros já não tiveram essa mesma sorte. E é aqui, gente, que a coisa realmente começa a dar errado entre as relações do Irã com Israel. Porque se a gente for pensar na década de 50, mais precisamente ali em 1950, o Irã foi o segundo país ali no Oriente Médio a reconhecer Israel como uma nação soberana. Eles tiveram trocas ali de inteligência, política, embaixadas fundadas entre eles, parte da CIA e do Mossad israelense, tiveram parte no treinamento dessa polícia secreta iraniana que a gente citou aqui. Houve comércio de petróleo entre eles, e outras trocas comerciais também. Ou seja, eram duas nações aliadas até a ascensão de Khomeini ali na Revolução Islâmica do Irã. E é nesse ponto que as coisas realmente foram escalonando, nas últimas décadas. Essa basicamente é a origem do conflito. É claro que tudo isso é muito mais complexo. O que começa ali como nações aliadas termina com Israel se transformando em um dos principais alvos da Jihad Islâmica, que tem as suas origens ali, algumas origens dentro da cultura e da sociedade iraniana. Ou seja, o que começou bem foi dando tudo errado até a gente ver o que está acontecendo hoje. É claro que tem muitas questões políticas envolvendo isso aí, mas o que a gente sabe, e o que desperta tanta atenção é que o que aconteceu nesses últimos dias foi a primeira investida iraniana contra um território direto de Israel. Antes esse conflito acontecia ali por meio de outros grupos, ora financiados pelo Irã, ora com o apoio de Israel. Então você tinha ali quase que uma, digamos assim, Guerra Fria, talvez não seja o melhor termo para ser usado, mas existia ali uma disputa entre os dois, mas não de maneira direta, até o que a gente viu acontecer aí com esse bombardeio iraniano ao território israelense. E eu repito, essa é uma questão muito complexa. Eu não estou aqui para falar quem está certo, quem está errado, até porque eu não posso falar isso, seria só mais alguém dando uma opinião vazia na internet, É um tema muito extenso. Eu já disse, existem pessoas muito mais gabaritadas para falar sobre isso na internet, mas a minha intenção aqui foi realmente fazer essa indicação, caso você
se interesse por esse tema, né? Caso você se interesse em saber mais sobre esse conflito aí, é lógico que você deve sempre buscar fontes mais técnicas ali, históricas, né? Até fontes acadêmicas, mas se você quiser mergulhar ali um pouco na questão da ficção também, tem esse livro Turbilhão, do James Clavell, que faz parte desse mesmo universo ali de Shogun. Futuramente estou pensando até, quem sabe, em fazer um vídeo aqui, vou pegar os meus livros ali, quando com preguiça, porque estão lá em cima da prateleira, mas eu estou pensando em pegar todos os meus livros do James Clavell, né? De repente fazer aqui um guia de leitura, né, de forma cronológica de toda essa saga, quem sabe, né, me digam aí nos comentários se vocês gostariam de um vídeo assim. Então, se você se interessa por esse tema, eu deixo a recomendação desse livro aqui, que quem sabe também futuramente pode virar uma série. Então, né, conhecimento nunca é demais. Ah, e lembrando, tá, para saber um pouco mais aí dessa paixão do James Clavell pelo Oriente, né, e como ele escreveu aí toda essa saga asiática, eu fiz um vídeo aqui no canal contando a história dele, a história do autor de Shogun, que quando vocês descobrirem por tudo que o cara passou ali, né, ele que foi até prisioneiro de guerra em Singapura, né, prisioneiro dos japoneses ali, sofreu o pão que o diabo amassou. Então, se você quiser saber mais sobre a história do James Clavell e a sua paixão pelo Oriente, vou deixar aqui no cardzinho passando, ou você vai lá na nossa playlist de Shogun, vai estar lá o vídeo sobre a história do James Clavell, que aí vocês vão entender direitinho porque esse homem é apaixonado em falar sobre o Oriente. Tá bom, gente? É isso, dê o seu like ou dislike e contem nos comentários se vocês gostam desse tipo de conteúdo e se vocês querem saber mais da obra do autor. Tá bom? Eu vou ficando por aqui, até a próxima e valeu!